Bom, então, vamos lá. Bom, então, mais uma vez, voltei. Saudações a todos. Então, vamos continuar a minha história. E desta vez eu quero contar a minha história da minha experiência como síndico do prédio onde eu também morei. Isso aconteceu por volta de 1994, 95, de 94 para 95. Eu morava num prédio lá na cidade de São Paulo, e um prédio realmente corrupto. Mais de 50% dos condôminos daquele prédio, o prédio que tinha aí uns 60 apartamentos, mais da metade deles não pagavam o condomínio. E não pagavam porque não queriam. E aí chegou um belo de um dia lá, eu vou resumir essa história. A síndica chegou num ponto que ela viu que o prédio tinha falido. E ela colocou um cartaz lá por todo o prédio falando que tal dia ela ia deixar o cargo de síndica e se alguém quisesse que fosse no apartamento dela e pegasse a documentação porque ela estava fora. E isso aconteceu porque ela sabia que o prédio tinha falido. Porque mais de 50% dos moradores não pagavam o condomínio. Pronto. E naquele tempo ainda tinha uma desgraça pior ainda. Aquele prédio era muito antigo, acho que de 40 anos atrás. Não, naquela época acho que eram uns 30 anos atrás, em 1994, 30 anos antes. Esse prédio acho que era dos anos 70. Então, prédios construídos até, não me lembro até quando, a água era uma conta de água para todo mundo, que era cobrado no condomínio um valor igual para todos eles. A pessoa podia gastar 1 milhão de litros de água, e eu, no meu caso, que eu morava sozinho já nessa época, podia gastar aí 10 reais de água, e outro cara gastar 1 milhão, e o valor de 1 milhão do cara era distribuído entre 60. E é que as pessoas se revoltavam contra isso, porque tinham o morador em cima do meu prédio, por exemplo, ele deixava a torneira do banheiro dele ligado a noite toda, todos os dias. Ele não pagava o condomínio, aquela família lá de cima do meu, não pagava o condomínio e deixava a água rodando o dia todo, a noite toda. Porque à noite eu estava em casa e eu via o que estava acontecendo. De dia eu estava trabalhando, de dia e à noite eu voltava e estava lá a torneira aberta a noite toda. Aí a síndica realmente chegou uma hora que desistiu. Ela entregou os pontos. E como eu falei no vídeo passado, lá sobre as cooperativas, eu gosto de administrar, eu gosto de conversar com as pessoas, gosto de passear. E aí, poxa vida, já que quando chegou o dia dela abandonar o negócio, ninguém se propôs a ser o síndico, então eu fui lá e não, eu vou ser o síndico. E aí que eu me tornei síndico do prédio onde eu morava, sem eleição, sem assembleia, sem nada. Aí eu falei, poxa, eu sou o síndico, fui lá no apartamento dela, eu sou o síndico, me dá a documentação agora que eu vou assumir isso daqui. Poxa vida, e durante um ano que eu fiquei como síndico lá, ela não me deu a documentação de nada. Poxa vida, eu cansei de ir no apartamento dela para pedir esse tipo de coisa, a documentação, e ela nunca me deu. Mas tudo bem, poxa, eu não vou ficar esperando uma enrolação toda, porque tá claro para mim, estava óbvio que ela também estava desviando o dinheiro do condomínio. Isso porque, aí eu não vou poder citar nomes, mas alguns conhecidos meus, que eu não vou citar aqui agora, eles falam que todo condomínio, os síndicos são ladrões. Todos não, mas a grande maioria dos prédios, os síndicos desviam também dinheiro dos condôminos. Ou seja, o povo brasileiro é um povo de ladrões. Aliás, um povo de ladrões e putas, né? Porque no Brasil existem 40 milhões de pessoas com AIDS. Então são putos e putas. Porque um de cada 7, 8 pessoas tem AIDS. Aqui em Cavalcante, um de cada 7 pessoas que tem AIDS aqui em Cavalcante. Poxa, uma cidadezinha de 8 mil habitantes, tem 1.200 pessoas com AIDS cadastradas. Fora o que não está cadastrado. Então o povo brasileiro é um povo de putas e ladrões. Bom, mas voltando de novo a esse síndico, a esse prédio onde eu morava, aí, como ela não dava o documento, então eu resolvi assumir o papel de síndico sem documentação, porque não houve eleição, não houve nada, porque ninguém vai em assembleia. Isso é uma coisa muito triste em condomínios, porque ninguém participa de assembleia. Só os corruptos, mas isso eu vou contar na história.
Aí o que acontece? A primeira coisa que eu vi quando eu comecei a receber os condomínios das pessoas, alguns dias depois, era que realmente mais da metade do pessoal do condomínio não pagava o condomínio. E se mais da metade do pessoal que mora no prédio não paga o condomínio, então com certeza que a falência é uma coisa inevitável. Aí quando eu vi os valores, eu falei, poxa vida, esse valor não dá para fazer nada. Então eu tive que tomar algumas decisões muito drásticas. Mandar todos os funcionários embora, cortar a despesa da água, parar de fazer faxina no prédio, porque não tinha jeito como fazer esse tipo de coisa, e comecei a procurar uma maneira de individualizar a água, porque os prédios mais modernos, feitos a partir de 1985 em diante, se eu não me engano, as águas já eram individuais para cada apartamento. Então o pessoal dos prédios novos só pagavam o condomínio e a água cada um pagava o seu. Porque se não pagasse, a Sabesp cortava a água. Mas o meu prédio já tinha uns 30 anos que tinha sido feito, então não tinha como. Aí eu comecei a procurar na internet uma maneira de individualizar a água. Não, minto, naquele tempo já tinha internet. Não tão boa que nem hoje, mas já tinha. Aí eu achei uma empresa lá no interior do estado de São Paulo, que tinha que pegar o trem lá e ir lá para o interiorzão, e tinha uma empresa lá, por ser empresa do interior, eles cobravam barato. E aí eu fui lá na empresa deles fazer uma visita, e em vez deles quebrarem as paredes do prédio para fazer essa instalação dentro da parede, eu falei, não, põe por fora mesmo, para baratear o custo, porque o meu prédio está falido já. Aí eu mostrei a documentação para eles verem que eu não estava tentando enrolar eles. E eles me fizeram um preço muito bom, parcelado em tantas vezes. Aí eu falei, então tá bom. Pode fazer então. Assim, mas deixa eu voltar um pouquinho antes dessa história. Como eu não tive acesso à documentação da cooperativa, não, do condomínio, então eu não tive acesso à poupança ou à conta que todos os condomínios devem ter. Todo condomínio, pela lei, deve ter uma poupança, uma conta corrente no banco para depositar o dinheiro do condomínio, para fazer a administração, e eu não tive acesso à conta. Com certeza também não tinha conta. A síndica com certeza embolsava uma parte do dinheiro, porque mais da metade do pessoal era tudo ladrão, então ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, de acordo com o ditado aqui do Brasil. Né? Então eu abri uma conta, né, no meu nome para o prédio, sem documento nenhum, e contratei essa empresa, que ela fez parcelado, acho que em 6 vezes, 8 vezes, alguma coisa assim, acho que foi em 6 vezes realmente, e um preço muito em conta. E aí eu comecei eu tive que ir de apartamento em apartamento, 60 apartamentos, ficar subindo as escadarias e descendo a pé, mas também não importa por quê, para economizar, né, na verdade. E ficar implorando, não assina aqui, porque a hora que colocar a água individual, eu vou cortar a água de quem não pagar o condomínio. Pode ter certeza disso. E adivinha o que aconteceu? 51%, eram 60 apartamentos, 31 apartamentos assinaram para individualizar a água. Não, 35, de 31 a 35. Assinaram para individualizar a água e o resto não, porque os caloteiros não queriam individualizar a água, senão eles tinham que pagar. Mas como 35% assinou e ninguém fez uma reunião, uma assembleia para destituir essa lei, aí com 31 ou 35 assinaturas no meio de 60, eu comecei a fazer esse prédio. Fiz essa instalação. Aí quando eu cortei toda a despesa que tinha que cortar até o último centavo, colocava o dinheiro, né? Não colocava o dinheiro na poupança, eu colocava, acho que naquele tempo tinha alguma coisa de rendimento fixo, de cada 30 dias, era mais do que os juros da poupança, poxa vida, eu não me lembro agora, porque já faz muito tempo disso. Porque cada centavo que eu ganhasse teria que ser reaproveitado, porque não tinha como fazer isso. E enquanto esse pessoal construía individualizava a água, eu resolvi contratar um engenheiro da prefeitura de São Paulo. Na verdade eu não contratei nada, que eu não paguei nada, mas a prefeitura de São Paulo tinha alguma coisa a ver com obras de prédios muito antigos, para saber se estava tudo em ordem, e eu fui na prefeitura lá de São Paulo,
e pedi para o engenheiro dar uma olhada no prédio, porque o alicerce do prédio tinha lá umas rachaduras, e para ele fazer uma pesquisa no prédio para saber como é que estava a estrutura se tivesse que reformar o prédio, porque eu queria continuar como síndico. Aí o pessoal lá do prédio, o engenheiro foi lá para fazer uma vistoria em todo o prédio, e a maioria dos condôminos, dos moradores do prédio, caíram matando em cima de mim, porque por que eu estava fazendo isso? Se o prédio estava bom, estava tudo certinho, mas como estava tudo bom, nada, o alicerce está com rachadura, será que vocês são cegos? Eu perco a paciência com gente ladrão, corrupto, aliás, corruptos. Poxa vida, e o engenheiro foi lá, mesmo o pessoal do prédio não gostando disso, e deu um laudo dizendo que aquela rachadura era superficial e não tinha afetado a estrutura do prédio. O que o prédio estava precisando é apenas de uma pintura e pequenas reformas, o que eu acabei não fazendo. Outra coisa também que eu procurei muito lá que eu queria fazer muito no prédio, isso naquele tempo, lá em 94, eu estava no começo ainda, é separar o lixo, para poder ganhar dinheiro com o lixo. Plástico com plástico, lata com lata, comida com comida, porque a garagem do prédio era muito grande. Então dava para se fazer cada um teria sua vaga na garagem e sobrava um espaço para fazer uma seleção do lixo e vender o lixo para ganhar dinheiro. A hora que eu coloquei um papel na parede que eu ia fazer esse tipo de coisa, eu fui massacrado. Porque ninguém aceitou um negócio desse, porque ia emporcalhar o prédio. Poxa, o prédio já era uma porcaria, porque o pessoal jogava lixo nos corredores, lá na garagem, era uma lata de lixo, o pessoal ficava riscando os carros uns dos outros, era um prédio de endemoniados. Poxa, eu nunca vi um negócio, aliás, vi sim, porque os meus outros conhecidos falavam a mesma coisa dos prédios onde moravam. Eu acabei não colocando esse tipo de coisa de reciclagem de lixo, porque esse aí o pessoal não deixou realmente, não, a gente não vai assinar nada. E, infelizmente, não. O prédio ficou uma lata de lixo, porque a lixeira que ficava na frente do prédio transbordava de lixo. Isso eu não consegui fazer. Mas seja como for, depois de 6 meses que aquela empresa terminou de fazer o serviço de água, aí eu liguei a água. Antes de ligar a água, eu fui no apartamento de cada um, coloquei lá nas áreas o papel lá avisando que o serviço estava pronto, a água ia ser ligada a tal dia, e as pessoas teriam 15 dias para me procurar para regularizar os condomínios que estavam atrasados e alguns deles com 1 ano de atraso. Porque se não fizessem isso, eu cortava a água. Aí tal dia a água foi ligada, e aí depois de, não me lembro quanto tempo, mas há pouco tempo, uma semana, eu fui de apartamento em apartamento para avisar o pessoal, a água está individualizada e agora vocês que estão reclamando que vocês estão pagando a água dos outros, isso não vai acontecer mais. Porém, o condomínio que vocês estão devendo, vocês vão ter que pagar, porque eu quero fazer melhorias no prédio, tem que pagar as dívidas, tem que recontratar os funcionários para fazer a faxina, que o prédio virou uma lata de lixo. Isso não pode continuar desse jeito. Então vocês me procurem no meu apartamento quando vocês estiverem dispostos a fazer o acordo. Porque chegou na época de vocês pagarem um condomínio, se vocês não pagarem, eu corto a água. Aí eu fui de apartamento em apartamento. Quando eu cheguei no apartamento de um cabo da PM, eu apertei a campainha e ele viu pelo olho mágico que era eu, né? Ele abriu a porta e paft! E encostou aqui um revólver 38, que naquele tempo os PMs usavam um revólver 38. Ele encostou o cano do revólver 38 aqui na minha testa e falou: se você cortar a minha água, eu te mato. E ficou lá uns 30 segundos com o revólver aqui na minha testa. E eu fiquei paralisado, porque se eu me mexesse, ele puxava o gatilho. Ele ficou um tempo com o revólver na minha testa, pegou e fechou a porta. Imediatamente eu fui até o meu apartamento, peguei a minha pistola, coloquei todos os carregadores que eu tinha na cinta, subi até em cima do prédio e cortei a água dele imediatamente. Porque se o cara ia atirar em mim, a gente vai tocar tiro aqui agora no meio de todo mundo. E aí eu tive que começar a andar armado, uma coisa que eu geralmente não gosto de fazer. Mas eu recebi a ameaça de um cabo da PM. E aí, cortei a água dele imediatamente. E aí o pessoal começou a ver eu andar armado, porque com certeza que eu não vou morrer tranquilamente. Eu vou trocar tiro com qualquer bandido que estiver na minha frente.
vão lá no comando da PM lá de Palmas e peguem os filmes que eu deixei lá com o Tenente Coronel Alecrim. Aonde eu moro não tem bandido. Isso porque a minha filha foi assassinada e desse dia em diante, bandido comigo não tem conversa. Mas o que acontece então? Aí eu cortei a água dele, aí depois de uns 2 dias, isso acho que foi no final da tarde, e ele encostou o revólver na minha testa. Aí no outro dia não aconteceu nada, mas no outro dia ele foi lá pedir desculpa, não, eu estava muito nervoso e tal e coisa, e eu estava com o brinquedinho na cinta ainda. E eu vou fazer um condomínio, vamos parcelar e tal. Tá bom, então vamos parcelar. Quanto você pode pagar por mês? É tanto, então. O mesmo acordo que eu fiz com ele, eu fiz com todos. Eu não quero que vocês me paguem 1 ano de condomínio atrasado, porque daí vocês não vão ter dinheiro mesmo. Mas parcela em 24 vezes, de tanto. Aí eu fui fazendo acordo, e fui ameaçando de cortar a água dos outros, e cortei mesmo algumas águas, principalmente desse pessoal de cima que deixava a torneira aberta a noite toda. E cortei mesmo algumas águas lá, porque o pessoal não queria pagar, porque achando que eu não ia fazer isso. Que eu ia cortar. Ah, não, porque eu tenho medo, porque o cabo da PM me ameaçou de morte, como se isso fosse me assustar. Assim, mas eu tenho arma, porque eu fui sargento R2 do Exército. E todo o pessoal das Forças Armadas, mesmo os R2, o R1, eles têm direito à arma. Então eu tenho armas por direito legal. E aí, um belo de um dia, quando eu comecei a cortar mesmo esses caloteiros, um desses caloteiros era um pastor evangélico ainda. Ele era aposentado, ganhava bem, ganhava o salário de pastor, tinha o salário dos filhos, da esposa, e não pagava o condomínio ainda. É por isso que eu também não aceito evangélico aqui na minha propriedade. Religioso não quero aqui também. Bom, mas vamos voltar ao assunto. Então, depois de uns 2 meses, que a água foi individualizada, 2, 3 meses, aí os caloteiros do prédio, que foram 5, que eram os piores, eles foram até a garagem do prédio para fazer uma reunião, para me depor. E como eu não tinha ata de assembleia, nada, porque a síndica não tinha dado documentação para mim, 5 dos caloteiros do prédio se reuniram. Quando eu fiquei sabendo disso, porque alguém foi me avisar lá no apartamento, eu fui de apartamento em apartamento, os 5 piores caloteiros aqui do prédio estão fazendo uma reunião lá na garagem para me depor. Vamos lá e vamos fazer uma assembleia para conservar, porque o meu serviço está sendo bom. E ninguém foi. Esses 5 caloteiros foram lá, me depuseram, porque eu estava fazendo um mapa. Aí sim, eles fizeram a primeira ata de reunião de uma assembleia, depois de anos e anos. E nessa ata de assembleia, com 5 moradores, eles me deporam porque eu estava fazendo uma má administração. E adivinha quem que eles colocaram como síndico? Uma pessoa que 2 ou 3 anos antes, não, 3 ou 4 anos antes, tinha sido deposto porque ele estava roubando dinheiro, estava desviando dinheiro do condomínio. Isso foi pego em flagrante. E aí expulsaram ele e colocaram essa mulher como síndico, como síndica. Ou seja, 5 corruptos, bandidos que não pagavam o condomínio, colocaram outro corrupto que tinha sido expulso de ser síndico porque estava roubando o condomínio e colocaram um ladrão como síndico. Poxa vida, esse negócio me deixou irritado. Porque as pessoas boas lá do prédio, que provavelmente não existia, estavam querendo voltar de novo a não pagar o condomínio. E que os trouxas pagassem o condomínio. Bom, seja como for, esse novo síndico ladrão, ele não tirou, pelo menos o tempo que eu estava lá ainda, que eu fiquei nesse prédio ainda há muitos anos. É que eu fui atropelado depois e fiquei 5 anos em tratamento. Poxa vida, eu fiquei nesse prédio antes de uns 6 anos ainda. E durante esse tempo, pelo menos, eu só paguei a água que eu gastei. Se esse síndico ladrão estava desviando dinheiro, o que ele estava fazendo, eu não sei porquê. Daí eu já não me interessei mais por isso. Aí eu acabei vendendo esse apartamento e acabou a história. Hoje eu não moro em prédio, mas nem se me der o apartamento de graça eu não quero, porque os moradores são tudo umas porcarias. Mas então, voltando de novo para esse sítio, então vocês acham que depois de eu ter toda essa experiência pessoal de morar num prédio e ser síndico de um prédio, e a experiência que eu tive também como diretor de 2 cooperativas, vocês acham que eu vou aceitar qualquer porcaria aqui do meu lado? Agora na minha velhice eu vou voltar de novo ao inferno para ter essa gentalha de merda
corrupta, que não serve para nada, só tem conversa fiada, adoradores dos demônios. Agora, se em 95, de 91 talvez, de 91 até 96, cooperativas e condomínios eram lugares corruptos, aí ONGs também, só que ONGs eu não vou citar porque a coisa é pior ainda. A ONG é mais corrupto ainda. É porque, não vou falar. Então, se eu sei que cooperativas e condomínios são todos corruptos, um bando de bandidos, de porcarias, você acha que agora que eu estou montando um condomínio aqui na minha propriedade, eu vou aceitar qualquer porcaria que tem por aí? Só porque tem dinheiro? Eu volto a insistir pela milionésima vez. Se vocês só tiverem dinheiro para me oferecer, então vocês não têm nada que me interesse. Então por isso que eu sou exigente, e esses vídeos, próximos vídeos, não me lembro qual deles agora, documentos exigidos, documentos da Polícia Federal e atestados médicos, exames médicos, aliás. A pessoa que não apresentar esses dois negócios não vão morar do meu lado, porque eu prefiro ficar sozinho. Eu não quero putas do meu lado, não quero bandidos do meu lado, não quero corruptos do meu lado, não quero gentalha louca do meu lado. Poxa vida, então é isso, esse vídeo acho que está ficando muito longo já. Então, essas são as minhas experiências, poxa, 21 minutos. Mas esse é um bom vídeo explicativo. Então, já que eu vou ser agora o administrador de um condomínio, e como eu não vou vender toda a minha propriedade, eu vou vender só 10 lotes de 9.600 metros, então a maior parte da propriedade ainda vai ser meu. E eu lhes garanto que, como desde o assassinato da minha filha, onde eu moro não tem bandido, então se vocês forem bandidos, eu sugiro que vocês não venham para cá, porque daí vocês vão me enfrentar. Porque eu não quero porcarias de cooperativa aqui do meu lado, eu não quero porcarias de condomínios aqui do meu lado, eu quero gente nazarina do meu lado. E é o que eu aceito, e eu não aceito outra coisa que não seja isso daí. Poxa vida, então é isso. Então eu agradeço a atenção e até o próximo vídeo.